Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada querido irmão que nos acompanha neste momento, muito especialmente os professores e alunos da nossa querida Escola Dominical. Hoje, 17 de março do ano da graça de Deus de 2025, estaremos estudando a penúltima lição desse trimestre, né? Que será nesse domingo que vem, dia 23 de março, também deste ano 2025. Que a todos, de maneira muito rica e graciosa, Deus abençoe. Aqui somos da primeira Assembleia de Deus, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo, que tem na sua presidência o pastor Mário Elvis. Meus amados, durante toda esta semana, a igreja tem as suas atividades, né? Terças e quintas, às 19 horas e 30 minutos. Terças-feiras, temos já o nosso tradicional culto de oração e doutrina, que é o ensinamento da palavra de Deus. Na quinta-feira, teremos clamando pelas causas impossíveis, um culto muito abençoado, onde Deus tem feito maravilhas extraordinárias em nosso meio. E no domingo, nós temos a nossa escola dominical, 8 horas 30 minutos da manhã, e à noite o nosso grande culto de adoração a Deus, a partir das 17 horas e 45 minutos. Temos orações diárias aqui, círculo de oração, de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã, ao meio-dia, o nosso momento de oração com o pastor Elvis, né? E aquele sempre aviso, né? Compartilhe esse programa com alguém que é dos seus contatos, do seu grupo, né? Esse programa é uma espécie de um estudo de professores, que na verdade é, né? Principalmente para alcançar aqueles professores e alunos em lugares mais distantes. A nossa finalidade, irmãos, é juntos estudarmos, ampliarmos o nosso conhecimento sobre a palavra do Senhor nosso Deus. Está chegando aqui irmão Peter, que vai estar lendo o título, texto áureo, verdade prática, a leitura em classe desta lição que está simplesmente maravilhosa e que estaremos a estudar. Então, ao microfone, o irmão Peter Zuck. A paz do Senhor, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, momento de estudo sobre as lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 12, que vai ser ministrada no dia 23 de março de 2025, conforme disse o pastor Mário. O título da lição fala sobre a igreja tem uma natureza organizacional. O textuário assim diz: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Título, capítulo 1, versículo 5. A verdade prática. A igreja é um organismo vivo, de natureza espiritual, e, ao mesmo tempo, uma organização. A leitura bíblica em classe está no livro de Tito, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas, a seu tempo, manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra.
que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Os objetivos da lição apresentados no plano de aula. O primeiro objetivo, analisar a atuação pastoral de Tito na ilha de Creta. O segundo objetivo, reconhecer a institucionalidade bíblica da igreja. E o terceiro objetivo, dialogar com a realidade atual a partir do texto bíblico. Assim diz o comentarista na introdução da lição de número 12. A Bíblia apresenta a igreja como corpo espiritual de Cristo, o organismo vivo com suas reuniões em torno do Senhor Jesus e suas ordenanças. Por outro lado, é também uma organização, congregação ou assembleia, com sua forma de governo. A presente lição pretende mostrar a natureza organizacional da igreja. Pastor Mário. Estamos diante, amados, de uma preciosíssima lição. Vamos estudar sobre a igreja, com seus dois aspectos. A igreja como o corpo de Cristo, como uma instituição divina, um organismo vivo, todo um lado espiritual, como também no seu lado físico, material, local, como uma organização, composto, de uma presidência, de uma diretoria, de um ministério, de um corpo de membros, onde os assuntos são tratados, a congregação unida em assembleia. Enfim, estaremos meditando sobre esse assunto, a importância da igreja nos seus dois lados, tanto o lado espiritual, quanto o lado da sua organização material. Vai ser muito, muito importante, já que estudamos durante todo esse trimestre, tantos outros assuntos importantes, Tudo isso serve para a nossa defesa da fé. É a defesa da fé. A igreja, ela precisa se manter firme, fiel. Ela é a firmeza, ela é a coluna da verdade, Então, é sobre isso que estaremos estudando a igreja nos seus dois lados, com seus dois aspectos. Vamos agora, então, o primeiro título da lição e os seus subtítulos. O primeiro título fala sobre Tito e as igrejas na ilha de Creta. O primeiro subtópico fala sobre Tito, que está previsto lá no versículo 4 do capítulo 1. O apóstolo escreveu a Tito, estando ele em Nicópolis, na costa oeste da Grécia, ou mais provavelmente a caminho dessa região, pois ele afirma: deliberei invernar ali, e não aqui. Como as epístolas a Timóteo, a de Tito tais importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e épocas. Tito é chamado de verdadeiro filho do apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo 4. Expressão que o apóstolo também usa para Timóteo, em 1 Timóteo 1:2. Tito era grego, Gálatas 2:3, convertido provavelmente em Antioquia. Seu nome não é mencionado em Atos dos Apóstolos, mas aparece 9 vezes em 2 Coríntios, 2 em Gálatas, capítulo 2, versículos 1-3, uma em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, e na epístola que lhe fora destinada, que traz o seu nome. Foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias e ajudou o apóstolo em Roma, 2 Timóteo 4:10, e em Nicópolis, Tito 3:12. Pastor Mário. Portanto, aí está este primeiro ponto e o seu primeiro subponto. Essa epístola de Paulo a Tito, juntamente com as duas epístolas a Timóteo, são chamadas de epístolas pastorais. Esses dois jovens obreiros eram filhos não somente na fé, como ministerialmente falando de Paulo. Paulo tinha por eles um especial cuidado e zelo paternal. E como velho apóstolo e obreiro que era, todo o cuidado ele tinha com os dois, porque eram jovens obreiros muito promissores, E como de fato tudo isso se confirmou, porque foram homens de Deus que cuidaram da obra do Senhor.
E nessa epístola aqui, veja que Paulo já estava pondo sobre os ombros de Tito uma grande responsabilidade, porque agora ele estava a superintender os trabalhos naquela região da Grécia, o seu país de origem, e muito especialmente na cidade de Creta, né? Estaremos estudando tudo sobre isso. Então, Tito foi aquele obreiro que esteve ao lado de Paulo todos os tempos, em todo o tempo, né? Foi o seu cooperador fiel, seu ajudador de sempre, aquele companheiro especial na obra do Senhor, e que Paulo depositava nele a sua confiança apostólica. Muito importante tudo isso, né, irmãos? Vamos dar sequência e entender o que vem os dois subpontos agora. O segundo subponto tem o título O Pastor de Creta, versículo 5 do capítulo 1. Foi constituído pastor da ilha Creta pelo apóstolo Paulo para colocar em boa ordem as coisas que restam, e também para estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Os relatos de Atos omitem esse trecho do itinerário de Paulo. Ele passou por Creta durante a sua 4ª viagem, da condição de prisioneiro com destino a Roma, num local chamado Bons Portos, Atos 27:8. Pelo que parece, não foi nessa ocasião que ele deixou Tito em Creta. O terceiro subponto fala sobre Creta. Em 67 a.C., Roma anexou a ilha de Creta ao seu império, unindo-a a Cirene, no norte da África, nos termos da Líbia, como uma só província. A situação espiritual de Creta era desanimadora porque a igreja estava desorganizada e o grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2. Parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural, que era característica dos cretenses, Tito 1, 12 e 13. Outro problema ali é que havia judaizantes rebeldes, mercenários e provocadores de divisão. Tito 1, de 10 a 16, Pastor Mário. Vale a pena ressaltar aqui, quando o comentarista fala da 4ª viagem missionária de Paulo, ele está falando da última viagem que ele fez para Roma, de onde não saiu mais, né? Porque a Bíblia dá muita ênfase às suas 3 viagens missionárias. Esta, sim, para ganhar almas, plantar igrejas, mas nessa 4ª viagem, Paulo já estava preso. Os capítulos 27, né, e 28 de Atos, quando ele passa por aqueles naufrágios que todos bem conhecem, mas aqui ele está indo para Roma, que ele pediu para ser julgado por César, já que os seus patrícios em Jerusalém queriam até matá-lo, né? E nessa viagem aqui, então, foi a sua 4ª e última, já em direção a Roma, onde dali, ele partiu para os céus. E olha bem, queridos, conforme diz aqui o comentarista, Creta era uma cidade muito dissoluta, como toda a Grécia de resto, né? Era um povo gentio, estranhos ao concerto de Israel, não conheciam a Deus, nem a aliança de Israel. Moral da história, foi nesse meio, nesse ambiente, que o evangelho foi plantado. E muitas almas se converteram ao Senhor. Mas conforme está dizendo aqui, os judaizantes, como sempre, né, se infiltraram para espalhar a lei mosaica. Aquela história, né, que a salvação seria completa se houvesse guarda de sábado, se houvesse circuncisão, etc. Então, houve um processo, né, de desorganização totalmente naquela igreja, naquela cidade. Foi por isso que Paulo deixou Tito ali para pôr ordem na casa, ordem na igreja, disciplina, doutrina, orientação bíblica entre os irmãos. Mas não somente ali. Ele ainda disse que Tito agora tinha a incumbência de estabelecer presbítero nas cidades.
ou seja, bispos, supervisores, orientadores, porque, pelo que está escrito aqui, não é? Já devia ter igrejas espalhadas em outras cidades que precisavam de uma organização. Já eram igrejas, já era um povo que servia a Deus, mas de maneira até desordenada, desorientada, descuidada, e precisava agora de santos homens de Deus para ensinarem, doutrinarem, até disciplinarem o que se deveria ser disciplinado. E aí se fazia necessário que uma organização. A igreja tinha que ser organizada, ter um pastor para cada grupo e ali ter um ministério local composto de diáconos, presbíteros, está entendendo, irmãos? Para que ali houvesse uma organização, como se tratar do lado social da igreja. Porque a igreja, ela não é só espiritual. A igreja ela é composta de gente, de pessoas físicas, com suas necessidades básicas. O próprio exemplo está na igreja em Jerusalém, em Atos 2, de 1 a 47, que teve todo o seu lado espiritual, dos versículos 41 até o 43, onde ali mostra que todos perseveravam unânimes. Primeiro, na doutrina dos apóstolos, isto é, na palavra, nas escrituras, depois na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em toda a alma havia temor, de sorte que Deus, pelas mãos dos apóstolos, operava sinais e prodígios. Olha aí, tudo aqui é o lado espiritual. Em seguida vem que eles tinham tudo em comum, não sentiam falta de nada. Aqueles que eram mais ricos chegavam ao ponto de, constrangido pelo Espírito Santo, eles vendiam até suas propriedades e o resultado das vendas, eles traziam e depositavam aos pés dos apóstolos, os quais distribuía, né, com víveres entre os irmãos, de sorte que não faltava nada. Olha só. Então, era uma igreja, assim, o perfil da igreja, uma igreja perfeita, sadia espiritualmente e sadia socialmente. Olha aqui o perfil da igreja que tem o seu lado espiritual e a sua organização. Por quê? Porque houve uma organização. Lendo o capítulo 6 de Atos, observamos que os apóstolos escolheram diáconos para quê? Para cuidar da parte social da igreja. Cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas. Inclusive, o pastor Tiago, no capítulo 1 do seu livro, versículo 26, 27, ele fala sobre a verdadeira religião, né? Que é cuidar dos órfãos, das viúvas e se guardar da corrupção do mundo. Tá vendo? Então, a igreja ela não é só espiritual. A igreja também é social. A igreja tem corpo, a igreja tem estômago, a igreja precisa de se alimentar, de se vestir, ter um teto para se abrigar, e etc. Eu estou falando isso fisicamente. E é sobre isso que estamos estudando. Então, Paulo deixou Tito em Creta para organizar tudo isso, cuidar da igreja espiritualmente, não é? Dando alimento espiritual, doutrina, ensino, e também pôr em ordem com um corpo ministerial, diáconos, presbíteros, pastores, etc., para que a igreja pudesse funcionar de maneira organizada, socialmente falando, diante das autoridades constituídas, daquela e das outras cidades, e dos estados, e dos países. E nós temos isso aqui no Brasil hoje, né? As nossas denominações, que têm o seu lado espiritual e o seu lado de organização social, para que tudo funcione a contento. Esta é que é a verdade. Passemos, então, agora ao segundo ponto da nossa lição. O segundo ponto fala sobre a institucionalidade bíblica da igreja. O primeiro subponto fala sobre a instrução paulina e diz o seguinte: a organização eclesiástica a que o apóstolo Paulo instrui Tito não se restringe a uma estruturação ministerial. Estabelecer presbíteros de cidade em cidade, versículo 5, e instruir os líderes durante a sua carreira apostólica, Atos 14, 23, 20 e 28. O apóstolo já vinha fazendo. O Novo Testamento revela a origem e o desenvolvimento desse governo. O apóstolo menciona
os bispos e diáconos, Filipenses 1:1. O contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs da ilha de Creta eram reflexo da cultura da região, Tito 1:12. Isso está além de um problema meramente ministerial. Segundo subponto, igreja como instituição. Podemos definir organismo como forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Na eclesiologia, o ensino ou estudo sobre a igreja significa ser a igreja um organismo, porque é um corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 3, 16 e 17, 6, 19 e Efésios 2, 21. Ela é uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus, mas o nosso enfoque é a igreja como organização. Quando se fala em institucionalizar, dar caráter institucional ou de tornar institucional, significa estabelecer organização. Na igreja, isso foi acontecendo com o tempo, desde os dias apostólicos. O apóstolo tinha em mente uma organização da igreja. E o terceiro ponto fala sobre organização. Temos no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizavam. Seguem alguns exemplos a favor da organização eclesiástica. Havia local e horário e ordem no culto, 1 Coríntios 14, 26 e 40. Reunião de ministério para consagração de presbíteros, segundo o contexto da época de uma igreja emergente, Atos 14, 23. Foi realizado um concílio, que nós diríamos uma convenção, para tratar de assuntos doutrinários, Atos 15, 6. As igrejas dispunham de serviços sociais para atender as famílias economicamente fragilizadas. Os capítulos 8 e 9 de 2 aos Coríntios tratam do assunto, Romanos 15, 25 e 27. Havia na igreja de Corinto o que hoje chamaríamos de comissão de ética, 1 Coríntios 5, 2 a 5, e também tesouraria, 1 Coríntios 16, de 1 a 3. A carta de recomendação era mais como um documento, um recurso para garantir a origem e identidade das pessoas, Romanos 16, 1 e 2, Pastor Mário. Observamos aqui que nesse segundo ponto, os dois primeiros subpontos falam mais da igreja no seu âmbito espiritual, como um organismo vivo que é totalmente liderado, cuidado pelo Espírito Santo de Deus, que foi dado por Jesus Cristo para ser o paracleto desta igreja, isto é, o assistente pessoal, o advogado, o consolador e etc. Não é? Conforme o próprio Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 16, e capítulo 6, versículo 19, o que é que nós somos? Templos do Espírito Santo. Então aqui não está se tratando de uma igreja feita materialmente falando, não é? E sim de crentes, corpos, servos do Senhor nosso Deus. Somos membros uns dos outros. Juntos formamos o corpo de Cristo. Convém ler 1 Coríntios, capítulo 12, não é? Principalmente lendo a partir dos versículos 14, 15 e em diante, onde observamos ali que somos o quê? Membros uns dos outros. Ele fala de um corpo. Ele chega até a dizer, todo mundo é olho? Não é. É ouvido, orelha? Não. Quer dizer, cada um faz parte deste corpo. Membros, que somos em milhões, que unificando forma-se um corpo. E esse corpo é espiritual. É o corpo de Cristo. E essa igreja, ela é universal. Quando fala universal, está se falando, né? Ela existe no mundo inteiro. Daí o termo católico, que quer dizer universal. Então a igreja, ela não é um Estado com congresso, com presidente. Não, a igreja, ela é uma nação. É por isso que Pedro disse, né? Vós sois nação santa. É um povo que tem etnia espiritual, que tem os seus usos, os seus costumes,
sabe, as suas normas, biblicamente falando. Sabemos que pertencemos a Cristo, o aceitamos como nosso Salvador, e ele nos fez a sua eleita geração, o seu sacerdócio real, a sua nação santa e o seu povo adquirido. E nos deu uma incumbência de anunciar suas virtudes para quem não o conhece. 1 Pedro 2, versículo 9. Então, isso é fato. O texto que está lá em Atos capítulo 2, de 41 até o 43, 44, já citei aqui, está mostrando a igreja no seu âmbito espiritual. Uma igreja que se apega à palavra, isto é, doutrina dos apóstolos, uma igreja que tem comunhão, isto é, aquela comunhão de um irmão com o outro, né, se integrando, se amando em Cristo. Está vendo? Esse partido do pão está se falando de confraternização entre eles, inclusive Santa Ceia, oração, todo mundo orando junto, está vendo? E o resultado disto é que em toda a alma havia o quê? Temor, muita reverência ao Senhor Jesus Cristo. E como resultado, Deus operando milagres, sinais pelas mãos dos seus líderes, os apóstolos. E esta igreja ela foi se organizando no seu natural, no dia a dia. Tanto é que no capítulo 6 houve, isso eu estou falando de Atos, uma reclamação partindo dos gregos, dizendo que as viúvas gregas não estavam sendo assistidas. Então, os apóstolos se viram na obrigação de constituir uma junta diaconal. E o apóstolo ainda disse, olha, vamos escolher 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para cuidar deste importante negócio. E nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então veja que eles começaram a se organizar na medida que as necessidades foram surgindo. Isso quer dizer que quanto mais o trabalho cresce, mais os problemas surgem e se faz necessário organização para resolvê-los. Isso aconteceu em Jerusalém, aconteceu em Antioquia, aconteceu em Constantinopla, em Jerusalém, e agora estava acontecendo na região da Grécia, que era um país gentílico, né? Não só a Grécia, como toda aquela região ali da Europa. Filipos, por exemplo, foi a primeira cidade da Europa onde Paulo entrou. E na casa de uma certa senhora chamada Lídia, começou ali a igreja na região da Europa. E na medida que os trabalhos iam crescendo, é claro que as necessidades foram surgindo. E foi necessária, então, uma organização. É quando entra aqui o terceiro ponto. Então, se observa claramente que eles já tinham certas organizações, como diz aqui o comentarista. Tinha horário de culto, tinha momento de reunir, tinha o momento da Santa Ceia, não é verdade? Faziam tudo isso. Mas, em dado momento, o que aconteceu? Principalmente na Grécia, um país totalmente anti-Deus, cuja cultura era totalmente, né, além de secular, muita idolatria, adoração a muitos deuses. O exemplo de Paulo no Areópago foi um deles, né? Quando ele chegou naquele lugar que tinha altar para todos os tipos de deuses, inclusive um altar para o Deus desconhecido. Eles eram assim tão supersticiosos que eles tinham medo de ter algum Deus que eles não conheciam e que pudesse ficar zangado e maltratá-los. Então eles fizeram um altar a um Deus que eles não conheciam e denominaram altar ao Deus desconhecido. Está lá no capítulo 17 de Atos. Então Paulo disse, olha, é sobre esse Deus que eu quero vos falar. Está vendo? Então, para vocês verem qual era o estado espiritual da Grécia, de Atenas, a sua capital, Corinto, que foi uma igreja que cresceu muito, para a qual Paulo designou essas 2 epístolas, né? E Creta, então, era um lugar de muita libertinagem, muita coisa promíscua, difícil. E tudo isso repercutiu dentro da igreja, sabe?
principalmente com heresias estabelecidas, falsos ensinamentos. E por isso Paulo, então, colocou Tito ali para colocar ordem na casa, nas coisas, dando orientação, não só bíblica, como ministerial também, para que ele organizasse, colocando presbíteros, ou seja, superintendentes, líderes, para cuidar do povo dele, Deus, para cuidar da própria igreja. Isso se fez necessário naquela época e não é diferente hoje, né, irmãos? Aonde não há ordem, não há progresso. Aonde não há organização, a coisa se deteriora e fica difícil. Então, tudo tem que ter organização, tem que ter algo que venha para melhorar e não para piorar. Daí, as reuniões serem necessárias para se tratar dos assuntos, por mais difíceis que eles sejam, por mais duros que eles sejam, se faz necessário, né? Se reunir, trocar ideia, como diz um certo provérbio, né? É da discussão que nasce a luz. Não é discussão no sentido de brigar, é no sentido de trocas de ideias, porque aí surgirá a luz para solucionar os problemas. Então, a igreja ela não pode ser só espírito, ela não pode ser só espiritual. Ela tem que ter o seu lado social, o seu lado de organização, para que tudo venha fluir de maneira bem próspera, né? E de maneira sábia para a edificação, a exortação e também a consolação de todos. Passemos ao próximo ponto. O terceiro ponto da nossa lição tem o seguinte título: a questão atual. O primeiro subtópico diz o seguinte: organismo e organização. A ideia é de que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. O que alguns ainda não entenderam é que essas atividades espirituais exigem uma organização. A nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo e, ao mesmo tempo, uma organização. Mas nunca devemos nos esquecer de que somos cidadãos de duas pátrias, a terrestre e a celestial. Isso significa responsabilidade com as autoridades civis constituídas, Romanos 13, 1-7. Como também com as autoridades eclesiásticas, Hebreus 13, 17. O ensino de Jesus é: dá, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Mateus 22 e 21. A organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. Segundo subtópico, a experiência pentecostal. O movimento pentecostal moderno surgiu num contexto antidenominacionista e ainda hoje há os que acreditam que tal organização representa um problema à vida espiritual. Os primeiros pentecostais modernos, desde os seus ancestrais, o movimento Holiness, conhecido também como movimento de santidade, eram contra a institucionalidade da igreja. Charles Fox Parham, aos 20 anos de idade, assumiu o pastorado de uma igreja em Eudora, Kansas, mas em 1895 ele entregou a licença de pregador local, deixando o denominacionismo para sempre, de modo que se tornou itinerante, independente até o fim da vida. Mas a igreja do período apostólico adotou um programa de funcionamento logo no limiar de sua história e foi uma bênção, pois ajudou a cumprir a sua tarefa de maneira eficaz. Atos 6, de 1-7. Pastor Mário. Observamos nesse terceiro e último ponto que se faz necessário, irmãos, a igreja existir como organismo e como organização. Como organismo, né, a igreja se reúne para espiritualmente os membros adorarem a Deus, cultuarem a Deus. Isso é muito importante, né? Mas o que se vê por aí afora é o seguinte: não adianta só ir na próxima esquina e abrir uma igreja. Tem que ter um lado de organização. Conforme disse aqui o comentarista, cada crente, ele é cidadão celeste, cidadão do céu,
mas também é cidadão da terra. Uma igreja, ela precisa ter um endereço, ela precisa ter um CNPJ, devidamente documentado, registrado em cartório, com firma reconhecida dos seus diretores, porque ela precisa prestar contas diante das autoridades. Do contrário, torna-se um movimento clandestino. Então, lembre-se que a igreja não é só chegar num local e orar, jejuar, ler Bíblia, cultuar a Deus, sem nenhuma outra responsabilidade, sem nenhum outro compromisso civil. Entendeu, irmãos? Entenderam? Então, precisamos sim de um local para reunir, adorar a Deus, servir a Deus, né? Mas precisamos socialmente nos organizar e prestar obediência às autoridades. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 13, versículos de 1 a 7, você vai ver que Paulo disse que toda a autoridade ela é constituída por Deus. E quem resiste à autoridade está resistindo a Deus. Veja que Paulo diz, ali pelos versículos 6 e 7, terminando, que devemos pagar nossos impostos, nossas alíquotas. A quem tributo, tributo. A quem honra, honra. Está vendo? E ele manda, Pedro e os demais apóstolos, obedecer às autoridades e orar pelos reis, pelos presidentes, né? A igreja torna-se uma espécie até de conselheira dessa gente. O nosso papel é orar e aconselhá-los e evangelizá-los acima de tudo. Vocês estão vendo? E conforme também o comentarista disse, Jesus falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21. Isso quer dizer o quê? Que temos dois lados. Vocês se lembram quando alguém tentou reclamar de Jesus, murmurar dele, e ele mandou Pedro pescar um peixe e veio uma moeda e Jesus pagou o tributo por ele e por Pedro também? Olha aí. Então ele nos deu exemplo que além de sermos cidadãos do céu, somos cidadãos da terra. E enquanto por aqui vivermos e passarmos, temos responsabilidades. Temos que pagar os nossos impostos. Se esses impostos não têm o devido retorno, é Deus quem vai tratar com as autoridades, como eles estão usando, de boa ou de má fé, dependendo de suas índoles. Está entendendo? As leis é para obedecermos. Você vê que tem gente que só obedece quando tem lei a ser cumprida, quando a consciência deveria falar mais alto. Eu vou dar um simples exemplo. Você que está num veículo, precisa de ter uma lei para você usar o cinto? Não precisaria. Bastaria você ter a consciência que o cinto é para a tua alta proteção. E mesmo sendo para a alta proteção, para a própria proteção, ainda tem que se fazer uma lei porque a pessoa não obedece. É necessário ter uma lei que diga não beba para dirigir? Quantas vezes se ouve isto, né? Que bebida e volante não combinam. Mas o que é que você vê por aí afora? Motoristas alcoolizados dirigindo, destruindo vidas. E não é só a dele que está em risco, ele põe de muitos outros. Quantas vítimas aí são ceifadas por motoristas alcoolizados? Precisaria de lei para isso? Não, irmãos. Precisaria de lei para dizer que não é para matar, não exercer violência? Não precisaria. A própria Bíblia já nos ensina tudo isto. Mas é o poder das trevas. E levando para esse outro lado, então a igreja, ela tem esta consciência, que ela precisa de ser uma organização espiritual, como na verdade é, somos a verdadeira igreja do Senhor, templos do Espírito Santo, mas temos também
atribuições sociais, compromissos sociais. E devemos arcar com todas as responsabilidades. Daí termos, né, o nosso endereço, o nosso CNPJ, tudo direitinho, com assembleias feitas, né, de acordo com como reza o estatuto, está no estatuto direitinho, para se fazer aquilo ali e prestar contas diante das autoridades, para comprar, para vender. Tem que ter uma assembleia para aprovar. O pastor não pode agir, ou o presidente não pode agir por conta própria. Enfim, porque aquilo ali é uma organização social, além de um organismo espiritual e vivo que é. E é muito bonito quando a coisa é feita de maneira muito decente e também ordeira, tá certo? Isso é muito importante. E o nosso movimento pentecostal, que até hoje se mantém estranho para muita gente, né? E nos primórdios, como diz aqui o comentarista, que eles queriam até ficar um pouquinho distanciado desse lado de organização, não é? Na verdade, não é para ser assim. Está ligado ao primeiro subponto. É um organismo, mas também é uma organização. E graças a Deus que hoje, no nosso século XXI, as nossas igrejas pentecostais, as verdadeiras, as tradicionais, são bem organizadas, né? E no nosso caso em particular, a nossa denominação, Assembleia de Deus, né? Ela tem realmente, cada igreja local tem a sua matriz, com as suas filiais, mas, em regra geral, a matriz, que se chama sede também, né? Tem o seu sistema normal, com o seu CNPJ, com o seu endereço, né? Responsável por todas as suas filiais e presta a sua conta devida às autoridades constituídas. Isso é muito, muito importante, viu? Não somente aquelas igrejas tradicionais da Reforma, como hoje as nossas pentecostais verdadeiramente tradicionais, as mais antigas, também têm não só o seu organismo, como a sua organização bem institucionalizada, né? Isso é muito importante. Vamos então para o nosso terceiro e último subponto. O terceiro subponto tem o seguinte título: é necessário organizar. E assim diz o comentarista. Em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento antidenominacionista de Parham e de outros líderes que havia entre os pentecostais da santidade. Isso para evitar um crescimento desordenado. Foi nesse contexto que foi criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. No Brasil não foi diferente. Diante do avanço da obra no Brasil, era necessário estruturar o movimento pentecostal e criar um órgão máximo para manter a identidade e a unidade doutrinária dessas igrejas no país, e dessa forma trazer solução para as questões de ordem doméstica, interna e externa. Foi com base nesses ideais que os pioneiros brasileiros e suecos criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus em setembro de 1930. Pastor Mário. Aí está, né, irmãos? O movimento da santidade antiga teria que ter uma organização que até então não tinha. É aquela situação, né? Basta o espiritual. Deus está presente, Deus vai orientar, Deus vai dirigir, Deus vai cuidar e está tudo certo. Nenhum compromisso secular com as autoridades. Não, não é assim. A coisa chegou ao ponto de se tornar insustentável. Então veja que aí houve essa espécie de concílio nos Estados Unidos, depois aqui no Brasil, onde as coisas foram colocadas em ordem, de maneira ordeira, de maneira decente. A nossa primeira convenção geral das Assembleias de Deus no Brasil aconteceu em 1930. E o seu primeiro presidente foi o saudoso pastor Cícero Canuto de Lima, saudosa memória, né? E aí, a partir daí, as coisas eram tratadas
e até hoje existem, né? Agora mesmo vai ter mais uma no Belenzinho, no estado de São Paulo, agora no mês de abril deste ano. Sendo assim, queridos, tem que haver ordem, tem que haver decência, não somente nos cultos, não somente no lado, né, espiritual desse organismo vivo, mas tem que ter ordem, tem que ter decência, tem que ter comando, tem que ter governo, tem que ter presidências, tem que ter diretorias, tem que ter ministérios, e assim por diante, para que a obra funcione plenamente ordeira e para que haja paz em meio à nossa comunidade, principalmente nos dias atuais, né? Com as leis aí existentes. Muitas dificuldades virão para aqueles que não obedecem às leis. A única coisa que nos leva a desobedecer às leis é se for o caso de ferir a palavra do Senhor nosso Deus. Aí, antes ouvir a voz de Deus do que a dos homens. Mas se a lei está em conformidade com a Bíblia, somos obrigados a obedecer, porque a própria Bíblia nos ensina isto. Vou dar um exemplo. Se houver uma lei proibindo de pregar o evangelho, nós vamos obedecer? Havendo uma lei que não se pode mais falar no nome de Jesus, podemos obedecer? Não. Vamos morrer falando. Mas se as leis vêm para nos proteger, mas que nos dá incumbências, responsabilidades, e que a Bíblia apoia e aprova, temos mais é que obedecer, porque a Bíblia manda obedecer às autoridades e, inclusive, orar por elas, sabe? E a igreja tem um papel preponderante nesse contexto social, porque enquanto a igreja prega, evangeliza e ganha almas, são vidas que saem das drogas, da prostituição, de toda sorte de violência, e elas se tornam úteis para toda a sociedade, para as autoridades, para elas próprias, e isso se torna um agrado para Deus. Deus se agrada, Deus se alegra com tudo isto, sabe? E as autoridades conscientes sabem disto, que o papel da igreja ela é muito importante para a manutenção da ordem no âmbito social. Eles podem até não dizerem nada, mas eles sabem que o povo evangélico é um povo ordeiro, é um povo obediente, é um povo sincero, é um povo honesto em seus deveres civis. Eles sabem disto. Eles sabem como é importante o papel da igreja no âmbito social. Isso é organização. Não é interessante? Então, a igreja ela é um organismo espiritual poderoso, que nem o inferno com ela pode, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem contra essa igreja, organismo vivo do céu. Mateus 16, 18. Mas ela também é uma organização social. Ela colabora com o equilíbrio da sociedade. A igreja é uma reserva moral que o mundo tem, sabe? Porque a igreja é aquele sal que conserva e por isso o mundo não apodrece. Essa que é a verdade, viu? Então que Deus abençoe sempre a nossa igreja, mantendo-a como a coluna e a firmeza da verdade. Vamos agora à nossa conclusão. Conclusão da nossa lição de número 12. É importante entender que organização e organismo não são elementos excludentes em si mesmo, mas o contrário, pois isso ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais no sistema geral. A igreja é o povo de Deus do novo concerto, é uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos. 1 Pedro 2,11. Seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária, evangelizadora, ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo sem uma estrutura organizacional. Pastor Mário. Então, esta conclusão define bem tudo.
A igreja como organismo, o lado espiritual, e a igreja como organização, uma coisa não está separada da outra. As duas se juntam. É um verdadeiro amálgama, não é? Porque ela é, ao mesmo tempo, corpo de Cristo e, ao mesmo tempo, ela se torna um corpo social. Espiritualmente, ela tem comunhão com Deus. Ela intercede, ela ora, ela busca e recebe de Deus a divina revelação e mensagem poderosa para evangelizar os homens. E como organização, ela tem a sua importância na sociedade, ajudando os mais carentes, visitando os órfãos, as viúvas, dando assistências em todas as áreas. Veja que, inclusive, até multirões se fazem em determinadas épocas, né? Levando médicos, dentistas e, enfim, assistentes sociais para dar às comunidades tratamentos, né, de saúde, assistência psicológica, etc. Missões nos lugares paupérrimos, pobres, de poucos recursos. Enfim, a igreja tem um papel social muito, muito importante e ela precisa ser organizada, ter reconhecimento jurídico e civil diante das autoridades, quer no seu país, no seu estado, no seu município, no seu bairro ou fora de tudo isto. Porque quando ela tem credibilidade, só em saber que aquele missionário, aquele crente é de tal igreja, ele já tem em si confiança, porque sabe que ele faz parte de uma comunidade séria, que merece respeito, que merece confiança, porque é uma entidade que não somente ela é um organismo vivo, uma igreja diante de Deus, como socialmente ela é uma igreja respeitada, tradicional e que tem das autoridades reconhecimento, porque ela é bem registrada, bem administrada e honra seus compromissos e deveres. Então é fundamental tudo isto e hoje é impossível uma igreja ao redor de um mundo com suas leis que ela seja só um lado. Ela tem que ser organismo e ela tem que ser organização. Aí se torna uma igreja. Aliás, voltando, né? Atos 2, 41 a 47. Veja que lá estão esses dois perfis, o organismo e a organização. Esta é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Amado e eterno Deus, te louvamos, te exaltamos por esta lição. Que ela traga aos irmãos esclarecimentos, conhecimento, consciência do nosso papel diante da sociedade. Porque diante de ti, ó Pai, já sabemos do nosso compromisso e da nossa responsabilidade. Mas os teus filhos precisam saberem que a tua igreja ela é fundamentalmente importante para o progresso de uma sociedade. A igreja ela se torna uma espécie de tempero do mundo, de equilíbrio social e moral. É através dela que são ensinados os freios morais e assim uma sociedade pode em muito melhorar se der ouvidos à tua palavra através da voz da tua igreja. Pai Santo, estenda tuas mãos para dar saúde aos enfermos e estenda tuas mãos para trazer solução aos que estão em problemas. Estas coisas eu te imploro, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que o amor ágape de Jeová, o imanente Pai, a graça inefável do transcendente Filho Jesus Cristo e a doce consolação do Paracleto Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, por toda a terra espalhado, hoje e sempre. Amém.
por sobre a pedra que outros rejeitaram, a Igreja Universal se levantou e as portas do inferno se fecharam depois que o Cristo vivo triunfou. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, vieste a tua Igreja libertar, vencendo o inimigo audaz e altivo, e a salvação mandastes proclamar. A Igreja Universal tão gloriosa, da qual é Deus o sábio construtor, firmada tem suas bases poderosas na rocha eterna Cristo Salvador. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, vieste a tua Igreja libertar, vencendo o inimigo audaz e altivo, e a salvação mandastes proclamar. Sobre este fundamento inabalável triunfa e marcha a Igreja de Jesus.